Ele foi criado para ser uma arma e foi descartado. Sobreviveu cortado ao meio, movido a puro ódio, e passou décadas obcecado por vingança contra quem o usou e jogou fora. Mas o que mantém um homem vivo só pelo ódio não é a força. É um mecanismo psicológico real e talvez você o reconheça mais de perto do que gostaria. Eu sou o psiquiatra nerd e hoje o diagnóstico é Darth Maul. A minha tese é essa: o Darth Maul não foi destruído por ter sido cortado ao meio. Ele já tinha sido destruído muito antes, no momento em que alguém pegou uma criança e decidiu que ela não seria uma pessoa, seria uma ferramenta. Tudo o que o mal faz depois disso é a tentativa desesperada de existir sem nunca ter aprendido como. Para entender isso, é preciso voltar ao começo. Mal foi tirado da mãe ainda criança e entregue a Sidious. Foi criado sob dor, treinado sob ódio, moldado para um único propósito: ser o instrumento de vingança de outro homem. Ele nunca teve uma identidade própria, teve uma função. Darth Sidious não criou um discípulo, criou uma extensão de si mesmo. E aqui está o ponto que muda tudo. O Maul nunca foi perguntado quem queria ser. Ele foi informado do que serviria. Repara que ele nunca teve um eu, ele teve uma utilidade. E quando você é criado como utilidade, existe um problema que vai te perseguir a vida inteira. O que acontece com você quando deixa de ser útil? É aqui que a psicologia entra. Existe um fenômeno em que a pessoa organiza toda a identidade dela em torno de uma única coisa: o ódio por alguém. O ódio para de ser um sentimento e vira o alicerce. É o que segura a pessoa de pé. O problema é que alicerce de ódio tem um defeito fatal. Se o inimigo some ou se a vingança se cumpre, a estrutura inteira desaba. A pessoa não sabe quem é sem o ódio, porque nunca houve um ela embaixo do ódio. E é por isso que a vingança literalmente manteve o mal vivo. Não é metáfora. Tira o ódio dele e não sobra ninguém. O corpo seguia funcionando porque a única coisa que ele tinha como identidade, destruir Obi-Wan, ainda não tinha sido cumprida. Ele não podia morrer porque ainda não tinha terminado de ser a função para a qual foi criado. E a própria história confirma isso em cada reaparição. O Maul volta décadas depois, ainda obcecado, ainda preso na mesma vingança. Não evoluiu, não construiu uma vida, ficou congelado no único propósito que conhecia. Quando finalmente ganha um aliado, o próprio irmão Savage Opress, ele reproduz exatamente o que Darth Sidious fez com ele. Transforma o irmão em instrumento, em ferramenta dele. O abusado vira abusador. Quem foi usado como ferramenta só sabe se relacionar usando o outro como ferramenta. E então chega o fim, a morte nos braços de Obi-Wan. Olha a tragédia. Na hora da morte, o Maul não pensa na vida que não viveu, nas pessoas que perdeu, em quem ele poderia ter sido. Ele pensa na missão, no escolhido, na vingança, porque para ele nunca existiu diferença entre eu e a missão. Foi isso que fizeram com ele. E é aqui que o mal deixa de ser ficção, porque existe muita gente que foi criada como utilidade, gente que aprendeu cedo que só tinha valor enquanto servia, enquanto dava nota, enquanto rendia, enquanto era o forte da família, enquanto não dava trabalho. E essas pessoas crescem carregando a mesma pergunta silenciosa do mal: quem eu sou quando paro de ser útil? Algumas passam a vida inteira sem responder. Algumas se agarram a um ódio, a uma rivalidade, a uma cobrança, só para ter um chão, porque um chão de ódio ainda é melhor que o vazio de nunca ter sido perguntado quem você queria ser. O Darth Maul é o personagem mais trágico de Star Wars, não pelo que ele perdeu, mas pelo que ele nunca teve a chance de ter, um eu. Ele foi, do começo ao fim, a arma que alguém apontou. E talvez a pergunta que ele nunca conseguiu responder seja uma boa pergunta para você fechar esse vídeo pensando: o que sobra de você quando tiram aquilo que te tornou útil? E lembre-se,
a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.